Olá, meu nome é Denise, eu sou host do episódio de hoje aqui pro... Como que é, Lu? O meu, o seu, O nosso Umbrella Umbrella Cast. Cast. Hoje a gente tem uma convidada especial, já que a gente está na segunda temporada, né? Então, segunda temporada, como eu já disse em algumas ocasiões, é só gente fina, elegante, sincera, conversando com a gente. Hoje eu tô aqui com a Lu Oi, pessoal. Vocês já e... me conhecem. A Lu já tá aqui toda semana batendo ponto. Claro. A Lê, que é nossa convidada especial. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. E eu quero saber como que tá a expectativa de vocês para esse encontro. Fala aí. Nossa convidada primeiro. Bom, a gente vai falar de adolescentes. Aham. Então, acho que eu tenho uma expectativa. Vamos tirar a fobia do que é. Parece que eles são uns bichos meio estranhos, mas não, faz parte do mesmo mamífero que a gente é. Sim. Boa. Eu também tenho essa expectativa de falar do susto, né? Que é para a gente, como adolescente, e para quando a gente vê os nossos queridos nessa fase, né? Que incomoda, que às vezes é uma agressão, mas às vezes é tão maravilhoso, né? Que estamos aqui para deixar vir tudo que nos vier à cabeça. Sim. Eu vou fazer uma introdução e um contexto aqui, vou contextualizar para fazer uma base aqui para minha resposta. É que a Lê, ela foi minha professora na minha primeira formação de psicanálise e foi, acho que no último ano, né, nas aulas de clínica. Então, eu só posso dizer que eu estou muito empolgada com esse episódio, porque, na minha percepção, a Lê sempre teve uma escuta que era não só acolhedora, mas de uma psicanálise que é de gente para gente. E ela fala assim mesmo, né? Psicanalista é gente. Psicanalista é gente. Então, eu tenho muitas expectativas para este encontro, porque nós não nos vimos desde 2019. Uau. É tempo pra cacete, então isso aqui é um reencontro para mim. Que Então, delícia! legal, né? Então Muito. é isso. A psicanálise, apesar de ser um trabalho por vezes solitário, também é deste lugar de fazer a palavra circular, os afetos circularem. Também é disso que se trata, né? Sem dúvida. Legal. O mundo é redondo, né? E eu acho que o nosso ele gira um pouco mais rápido. E quando vê, a gente está sempre mudando de posição. Isso é muito legal dentro da psicanálise. Sim. É isso. Hoje vamos falar para o adolescente, nosso pequeno gafanhoto, e o tema é o que fazer com este corpo adolescente. O que fazer com este corpo que muda? O que fazer com este corpo que também está em transformação? E a gente vai retomar para essa conversa o nosso primeiro episódio, que foi falar, então, das diferenças entre puberdade e adolescência. Que nem sempre uma coisa está caminhando junto com a outra. E acho que é disso que a gente vai falar nesse primeiro momento. E aí eu tenho uma colinha aqui, que não era para ser cola. Não era para ser cola, mas eu estava falando para elas que, assim, o bom tem uma parte boa, uma parte ruim de se preparar com certa antecedência. A parte boa é que, de fato, você está planejando algo. A parte ruim é que você não lembra o que planejou. Então, vamos lá. Principalmente na nossa idade. Então, vamos lá. Para pensar, então, para abrir os trabalhos, eu peguei uma parte do trecho do livro do Freud, que é os 3 ensaios sobre a sexualidade, quando ele fala, então, das transformações da puberdade. Então, nos diz assim: com o advento da puberdade, introduzem-se as mudanças que levarão a vida sexual infantil à sua configuração definitiva normal. O instinto sexual, que era predominantemente autoerótico, encontra agora um objeto sexual. Ele opera a partir de diferentes instintos e zonas erógenas, que buscavam, cada qual de forma independente, determinado prazer como única meta sexual. Então, aí, pensando nessa comunicação para o nosso jovem que nos assiste,
acontece na puberdade com as mudanças do corpo? É uma mudança que acontece de forma abrupta? Me diz aí, Ale, você que viu de perto uma mudança como essa. Vi de perto, vivi, né? Isso! Na minha puberdade. Aham. E depois o privilégio de ter isso em loco, né? Com filho, com afilhados, etc. E abrupto, eu acho que ele tem um momento de que a gente acorda e de repente tem alguma coisa estranha, né? Eu acho que isso tem a ver com a coisa abrupta. Olhar e falar, uau, minha voz está diferente, de repente meu corpo responde de uma forma em que eu nem lembro mais, porque quando eu respondia de uma forma como eu me lembrava, eu era um bebê. Agora, né, tem uma nova gestação. A puberdade, eu acho que é uma nova gestação, né? Que, como tudo, começa no corpo. Então, aquele terror, né? São as espinhas. É um modelo de corpo que talvez não seja um modelo de corpo que seja o mais atraente. Eu acho que a puberdade, ela é um convite para uma coisa meio limbo. Eu não estou nem lá, nem cá. Uhum. Né? E aí, abrupto, sim, no momento que, cara, não estou me reconhecendo, né? Não caibo mais nas roupas que eu cabia, como cantou Titãs, né? Uhum. Não encho mais a casa de alegria e nem sei se eu quero encher. Uhum. E, ao mesmo tempo, esse corpo que vai respondendo, vai explodindo, né? E, muitas vezes, nessa explosão, vem uma implosão, que eu começo a ter insígnias patentes para dar conta disso tudo, né? E aí é um processo mesmo de gestação, até parir. Uhum. E aí, né, uma coisa que eu vou parir e com que referencial? Não é alguém que está me parindo, né? Sim. Eu estou recebendo algo aqui, está acontecendo comigo, meu corpo, eu comparo, eu olho, eu não me acho. E, às vezes, eu me escondo. E, às vezes, tenho vergonha. Às vezes, eu não sei muito bem o que fazer. Sim. É quase uma música do Cazuza, né? Pois é. Ainda bem que é pela cultura que a gente se constitui A questão também, é que a gente é rodada no rolê, né? E aí, como diz a minha amiga da 89, a gente é rodada no rolê. E aí a gente traz Cazuza, traz Titãs. Com certeza. Barão, aí vai. Eu lembrei agora, né, da minha puberdade. Nós estamos falando aí, pessoal, de 10 a 12 anos, pouco mais, talvez 14, aonde essa coisa do corpo, né, que a gente está falando aqui, eu me lembro de uma fase muito erógena, muito de notar isso que você falou, Lê, de assim, num dia para o outro começar a perceber que no banho ou vestindo uma roupa, eu sentia mais o meu corpo do que antes. Principalmente as zonas mais críticas, vamos dizer assim, né? Então, a zona dos seios, a boca. Você vai... Como é que eu posso dizer? Você vai... É uma sensibilidade diferente. E aí você vai se olhando. Você vai se olhando e falando, ué, que estranho. E aí para mim, começaram os pelos. Eu falava, já começou. Porque, antes de tudo, minha mãe dizia, quando começarem os pelos a engrossarem, né, precisamos fazer algo com eles. E o fazer algo com eles, eu fui para o quarto, falei, mãe, meus pelos da perna eu não estou gostando mais. E eu fui para o quarto, minha mãe me deu uma gilete, né? Não tinha depilação, essa coisa de arrancar. Até tinha, mas era em salão, assim. E eu falo, não, deixa eu fazer aqui em casa. Me tranquei no quarto e fui tirar... Se cortou toda? Não, até que não, fui bonitinha. Mas foi eu começar, meu irmão mais novo bateu na porta. O que você está fazendo? Eu falei, não te interessa. Aquela coisa bem de adolescente, né? E ele assim, eu sei o que você está fazendo. Porque eu também estou fazendo. Você acredita? E aí, assim, problema seu. E aquela briga, aquela coisa e tal. Ele correu para minha mãe. Ele disse, olha, a Luciana está fazendo alguma coisa errada. Aí minha mãe falou, ela não está fazendo nada de errado. Ela está fazendo uma depilação, porque os pelos dela estão incomodando ela. Aí ele quieto.
Aí saiu do quarto toda feliz e contente, com as minhas pernas depiladas. Disse, viu, seu bobão? Não é nada disso que você estava pensando. Eu nem sei o que ele estava pensando. Será que ele estava pensando? Né? É, mas ele sabia, para ele era, ele mais novo, né? Para ele era proibido, né? Ele não podia ainda mexer na barba, minha mãe não deixava, né? Tudo era no decorrer do tempo. Mas eu me lembro disso, assim. Aí você foi lembrando das músicas, a D também. Aí já para a nova fase, é dos 14, que foi bombou, né? Assim, anos 80. E aí essa coisa do corpo já não era tão mais horrível de novidades, porque eu já estava nessa altura que eu tenho. A minha pele já tinha espinha, então eu sempre tive. Uma coisa assim de nariz grande, boca grande. O cabelo, gente, era lisinho, começou a enrolar. Hoje eu estou toda lisa aqui, eu vim só relembrando da época boa. É tipo um Transformers mesmo. A gente vai se transformando. A gente se transforma. Fiquem tranquilos. Eu sei que não deve para falar que é tranquilo, porque não é. Não. Mas a gente se transforma, né? Sim. O corpo vai transformando e aí a gente se pega sempre com um ídolo, né? Sim. Quer ter um ideal, quero parecer a Taylor Swift. Sim. Ou sei lá quem mais. Miley né? Cyrus. Na minha época era Malu Mader. Né? Verdade, você com essa sobrancelha grossa. E eu acho que é um tempo interessante. Você traz essa sua passagem e é legal do abrupto que a Dê fala, né, citou. Eu me lembro que eu passava férias. Meus avós moravam em roça. E a gente tinha uma turma lá. E eu era a mais nova. E para mim foi um choque quando eu, né, levantei super cedo, né, pus um shortinho, chinelinha havaiana, vou lá na casa das meninas. Uhum. Todo mundo com seio. Uhum. Aquilo foi abrupto para mim. Aquilo foi assustador, porque eu não tinha uma tábua. Duas. Então, foi uma coisa super abrupta, chocante, Uhum. e eu queria aquilo. Sim. A inveja, né? A inveja é o sentimento mais antigo e que permeia, né? Toda Sim. a fase do Eu desse quero mamífero que o nós outro somos. tem. Eu quero que o outro tenha isso aí, principalmente que eu tinha, né? Tenho 2 irmãs mais velhas. Então estava todo mundo na mesma patota ali e eu, né? A tábua, aquela que estava sem lugar, cheia de espinha, com pelo, muito pelo, né? Então até isso se transformar num outro verão. Olha que interessante, né? Mas eu acho que também é aquele choque de olhar e ver que eu não tenho, e o outro tem. O que eu tenho? Espinha, tenho um cabelo que, sei lá, né, que não está de acordo. Então, é interessante isso. Sim. Um estranhamento, né? Muito, muito avassalador, né? E o que reflete, né, do corpo, esse estranhamento, esse exterior, e o que reflete interiormente Sim. dentro da puberdade para a passagem, né, para os ritos da adolescência. E né? você fala de um nascimento, né? Vamos dizer assim, de um parto que não é mais ninguém que faz, é a gente que vai ter que fazer. Não é? Porque quando a gente olha para um outro e fala, você tem, eu não, primeiro que você não fala com a vergonha, né? Você fala, todo mundo está vendo que você não tem peito, né? E aí você fala, bom, vou ter que lidar com isso, sei lá se vai crescer. E depois é você imaginar assim, bom, se eu estou me estranhando, imagina os outros, né? E aí vem um pensamento, eu vou ter que dar conta, porque muitas vezes eu pensava assim, se eu falar, a pessoa mais próxima era minha mãe. Se eu falar para minha mãe que eu estou sentindo isso e ela falar que não é normal. Aconteceu isso comigo, eu tinha o meu pé foi de repente já com uns 13 anos para 39. E não existia naquela época calçar 40, gente. Não existia. Que era o que eu imaginava que fosse para meu pé. E aí eu falava, será que eu vou usar um maior que 39? E eu lembro que tudo era muito do masculino também. Como eu sempre fui muito grandona, eu tinha medo de ficar masculinizada. Medo. E minha mãe falava, nossa, filha, mas será que você vai ficar muito alta? Ela jogava para mim a angústia dela. Eu falava, mãe, eu não sei, você que tem que ver.
Você que vai ter que me dizer, né? Porque a genética é tudo. São enormes, né? Sempre. Meu pai tinha 1,93. E aí, essa coisa do pé, uma vez a gente foi para um Réveillon em Guaratinguetá, que é a cidade onde eu nasci, e eu falei assim, mãe, eu não quero que esse pé cresça mais. E ela falou, já sei, eu vou fazer uma simpatia, sim. Ela trouxe um barbante, gente, um barbante, sei lá como é que era o esquema, eu só lembro disso, era um barbante que você media o pé, aí você, na hora do ano novo, todo mundo lá fora vendo fogos, olha o mico, gente, é verdade. Aí ela não tinha que queimar, eu e ela queimando o negócio, quando já tinha estourado os fogos e tudo, queimou, a gente tinha que enterrar o trequinho. Aí eu falei, bom, então vamos aguardar. Réveillon seguinte, 40, o pé cresceu. Falei, esquece, mãe, deixa vir o que vem. Você não pediu com fé. Não, meu Deus, vou te falar. Tá vendo, gente? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas é interessante, né, essa fala, né? E a angústia que os nossos pais, né, trazem e devolvem, né? Não consegue lidar com a angústia, né, do filho. Não, filha, vai ter pé grande sim, qual o problema de ter pé grande, né? Não. Vamos fazer uma simpatia. Vamos fazer uma simpatia. Para amenizar a sua e a minha angústia. Porque é sacana essa mãe? Não, porque não consegue lidar com a angústia. Sim. Né? E o quanto que a gente projeta isso, né? Agora pensando no outro lado também, né? A gente estava falando aqui de gestação, né? Então, é um corpo sendo gestado. Por outro lado, eu acho que dentro desse grande engodo, que é, nessa época, ficar, né, família, sim, pai, mãe, ou cuidadores, enfim, alguém que toma conta de você, alguns que tomam conta de você, o quanto também tem que se despedir, o quanto que é desconhecido. Mas, poxa vida, Lu, teus cabelinhos todos loirinhos, bonitinhos. Agora esse desgrenhado que se põe as franjas no rosto. Que saudade do meu bebê, da minha menininha, do meu menininho, do meu meninê. Assim, o quanto que vira uma torre de Babel, né? Porque não consigo lidar com isso, porque lidar com o seu crescimento, é lidar com esse ser que está sendo parido, né? Que está surgindo. E que eu não tenho mais controle. E que eu não tenho mais controle. E que não vai comigo para todos os lugares com um sorriso, vai emburrado, né? E espera, mas só de 2 anos você vai ver que não vai para lugar nenhum. Meu quarto, minha vida. Aí tá tudo bem. Meu quarto, minha vida é ótimo. A Isadora tá rindo. Fala aí, Isadora. Isadora, já tem um negócio comigo. Minha filha chama Isadora. Isadora. A Isadora sempre participa com a gente. É a nossa produção. Isadora, projeção. Por que Isadora chama Isadora? Por quê? Isadora Duncan, ninguém menos mais, megalomania, né? Mãe gostava de balé, frustrada porque não dava, porque na casa era assim, nós éramos em 5. Ou é para todo mundo ou é para ninguém. Não dá para te pôr no balé. Garotinha, beleza? Lida com isso? Né? Mas ninguém perguntou se elas queriam, se eles queriam fazer balé. Eu queria, né? Mas não deu, não rolou. Mas Isadora Duncan. Esse é o nome da minha filha. Olha só. Fez 2 anos de balé. Não quis saber disso nem, nunca na vida. Nem a pau. Eu que lute. Sim. Eu que lute, ótimo. E lute com a verdade. Não vai ser bailarina, cara. Não vai. Sim, sim. E não vai ter pé 39. Sinto muito, né? É isso. Então, é uma despedida para ambos. Para os pais e para o adolescente que também se despede dessa infância. Porque também é gostosinho ficar à mercê, né? Sim. De um cuidado, de uma responsabilidade que não é sua, que não lhe cabe ainda. Então, também tem os seus benefícios. É legal falar em despedida, né? Porque despedida não é algo que traz muito sorriso, né? Traz uma nostalgia, uma saudade, um receio,
né? Medo. Medo, traz dor, Uhum. né? É interessante, Dê, quando você coloca, né, a questão da despedida, porque tem os dois lados. Sim, eu acho que tem mesmo. E para a criança, né, que era a criança até ontem, realmente as coisas estavam mais postas. Agora eu não sei. Não sei muito bem, né? Acho que se a gente for falar em adolescência, a gente fala em incerteza, Uhum. né? Em desconforto e, ao mesmo tempo, tudo muito latente, pulsante. Eu acho que a gente esquece. Cara, eu li um artigo que é muito legal, da Diana Corso e do Mário Corso. Cara, eles são ótimos. E realmente, assim, tem um lugar, né, que a gente vai pensando aí dentro da questão da adolescência, que dar conta, né, de que o ontem, todas as projeções e tudo aquilo que estava no controle, né, para cuidadores, né? Eu vou falar cuidadores para a gente ampliar, Ampliar. né? Uhum. Para quem está com aquela pessoa que de repente vira um desconhecido. É quase como se eu não reconhecesse se você tivesse o pé 39 ou eu uma tábua, porque afinal de contas minhas irmãs eram um violão, Uhum. né? Muito, né? Fruto daquela mulher, né? Que nos criou. Então, tem um lugar que é uma despedida, realmente. Eu acho que você usou um termo muito, muito legal, que é simplesmente, e agora? Para que lado que a gente vai? O que a gente faz? Isso, né? Os adultos. E o próprio adolescente também, né? Uhum. Então, ele sai dessa... O puber é aquele que está meio envergonhado, dando conta desse corpo, né? E vai, ao mesmo tempo, chegando, percebendo outros interesses, questionando muita coisa, né? Porque eu tinha um certo olhar para essas pessoas e essas pessoas tinham um certo olhar para mim. E isso, de repente, vai se perdendo. A gente vai meio que se perdendo. E despedida, a gente não sabe, né? Você pode realmente ter um caminho para percorrer, como você pode ficar à deriva. Sim. E muitas vezes eu acho que tanto quem cuida e com quem é cuidado não consegue estabelecer um lugar. E aí, ou você tentar ser aquele pai e mãe, né? O cuidador legalzão, né? Que é isso que se trata o artigo, né? Eu vou ser legalzão, né? Amigão e vou oferecer, né? Amigão do meu vou filho, oferecer né? lá uma camisinha ou Uma conversa. para alguém que não sei nem se eu não sei nem o que está falando. Então, ou eu vou ser modernoso, ou eu vou ser aquele que não consegue entender, né, que os dramas, porque é dramático. A adolescência é dramática. Não sei se vocês concordam comigo. Você Eu falou concordo. agora, desculpa, Dê. Não pode falar. Eu pensei numa coisa. Eu acho que a gente esquece de perguntar. Porque por que a gente esquece de perguntar? Eu vou arriscar que é por vergonha também. Estou falando da minha geração, né? Que eu me lembro de eu querer perguntar como adolescente, mas da minha mãe não me perguntar também, com certeza por vergonha. Eu não sei nem o que vou fazer com essa resposta, porque se a gente pergunta, vai ter uma resposta, né? Sim. Sim. Então, assim, agora, quando eu vejo os meus adolescendo, eu costumo me lembrar dessa época e falar, eu preciso perguntar. Né? Então, eu pergunto para os meus sobrinhos vieram aqui num outro episódio e eu perguntei coisas que eu pude perguntar, porque os pais vão estar assistindo. E eu não sei se eu vou passar um pouco da conta ali, né? Mas podemos aqui dizer que, intimamente, a vontade de falar tudo, olha, eu me sentia assim, assado, pelado, né? Você se sente como? Né? E a gente esquece de fazer as perguntas também, ou de se colocar e dizer, olha, eu só sei falar de mim. Eu só falo de mim aqui. Quando eu falo de adolescer, eu conto da minha altura, eu conto do meu pé, eu conto das... Se for para contar as minhas histórias, gente, do que aconteceu, dos rolês que eu passei, das vergonhas que eu passei, com 2 irmãos, um mais velho e um mais novo,
Tem várias histórias, eu tenho certeza que a Lê também, a Denise já contou várias aqui, a gente rachou de rir, que ela é desbocada, é a desbocada da turma. Mas é super legal, porque nos dá este lugar também, como psicanalista, de poder, dentro da clínica, junto com o paciente, entrar nestes lugares muito escondidos, né? E poder... Vem, pode vir, vamos ver o que é tão horroroso aí, o que é tão vergonhoso. Eu acho que isso tem tudo a ver. Pensando enquanto mãe, né? Mas pensando também naquilo, eu sempre digo, né? Acho que, Adele, a gente sempre vai para aquilo que é o nosso furo, o nosso ponto cego, né? Eu acho que dentro do caminho da psicanálise, né? Que você gosta de gente, tá? E gente, todos os mamíferos eu gosto, né? E gente é um bicho estranho, né? E a criança e o adolescente, eu acho que chama muito a atenção. E eu acho que o lugar na clínica é esse lugar de voltar, de realmente colocar mais cor naquilo que a gente viveu. Se a gente não faz isso, a gente não consegue escutar um adolescente. Não. Porque você tocou num ponto tão legal que parece que a gente se lembra da nossa adolescência, mas ela está num tom meio desbotado, esmaecido. Pode pensar se a gente for falar da infância, a gente vai falar do cheiro, do gosto, do não sei o quê, do não sei o que lá. Adolescência, você tem noção que você foi isso, que eu fui isso, daquilo que eu pensei, do que eu chorei, porque eu chorei. Que eu chorei, onde estava, quais eram. Mas, às vezes, se torna meio desbotado. E a clínica nos cura, né? A clínica nos cura pra caramba. Então, quando a gente está escutando um adolescente, ou quando a gente está escutando pais que têm, né? A gente olha e fala, cara, tem que colocar cor ali. Está esmaecido, a gente parece que entra... Eu brinquei com a Dê na conversa, falei, a gente, adulto, entra em latência. Né? Fica tudo uns... pessoa latente. Aí a adolescente chega pra gente e fala, ai, mas eu tô com um problema grave. Aí, se você não colocou cor nisso, qual é o problema, né? Conta aí, o que tá pegando e tal. Cara, eu não sei. Mas fulano, que tá com ciclano lá no Twitter e tá não sei o quê. Se você não colocou cor, você vai falar, pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa. Você fez a prova, você fez exercício vai de estudar. matemática? Vai estudar. Ou vai lavar uma louça, que a mãe precisa. Não é? Cara, a gente vai para isso. O tempo que você perde nessas porraiada aí toda tua, vai lá fazer não sei o quê. E a gente não deve fazer isso. Aqui não tem, não deve, não pode, não sempre, mas, não cara, nunca. Mas a gente precisa orientar. Cuidado, né? Porque isso a gente faz porque fizeram com a gente. Então, não vamos repetir, né? Então, assim, vamos trazer e falar, puxa, mas que chato que é isso. Conta mais. Conta mais. Conta mais o que você está sentindo, o que você está vendo, né? Não é que a gente vai... como pai, mãe, tio, tia, madrinha, padrinho, sei lá, etc. Qualquer um que lide, né? Professor. Não é que a gente vai aqui psicanalizar nas relações, porque senão também fica chato pra caramba, né? Mas, cara, você não fez drama na vida? Você nunca fez drama na vida, né? Sim. Muito drama. Mas poxa, eu não posso ir com essa roupa, não vou com não sei o quê. Cara... Eu vou fazer aqui, vou dar uma pimenta, eu vou fugir totalmente do script, que já tocou meu alarme, já era aqui meu planejamento, mas acho que é interessante tocar nesse ponto. O adulto é esse que está em latência e que vê as coisas de uma forma meio pálida, né? Então, é importante colocar essa cor. Só que você falou isso e eu lembrei daquele meme da internet com crianças menores, que a criança fala assim, pai, o que é sexo? Aí o pai e a mãe já dão aquele pirueta dupla. Isso, o que eu vou responder para essa criança? Que sexo é isso, sexo é aquilo, né? A criança só quer saber gênero. É feminino ou masculino, pai? É só isso que eu quero saber. Então, ao mesmo tempo que somos pálidos e precisamos de cor,
temos uma mochila inteira de fantasias e de pudor e de... E aí, como que a gente faz? A gente faz análise. Papai, mamãe, análise, né? Sim, acho que é isso. Tem que botar essas fantasias para correr, no sentido não de tirá-las, mas de vivenciá-las, porque a gente é pálido, mas a gente continua tendo desejos, e a gente deseja pelos nossos. Né? A gente projeta. A gente projeta muito. Né? Eu quero que meu filho seja... médico. E eu quero que seja dermato. Porque vai dar né? Você Ou pode ser o que você plástico. quiser, mas como você, mamãe, ficaria tão feliz se fosse médico? Não é? Bailarina! Bailarina, nossa, bailarina, gente. Né? E assim, eles querem fazer moda, eles querem... vou ser desenvolvedor de TI, né? Ou vou ser dono de pousada, né? E tudo bem. Por que não, né? Mas Pois essa fantasia nossa de que não é possível, não pode, a gente precisa tratar sim em análise e fazer e entender que desejo é esse. É o desejo do que eu não fiz, né? E estou recalcado há séculos e agora eu quero projetar para que meu filho faça, né? Ou, puxa, eu quero que meu filho seja feliz e pode tudo. Isso não existe, né? Mas a gente faz. A gente vai lá e fala, filho, eu só quero que você seja feliz. Você vai dar na mão de uma pessoa que não sabe nem o que que está acontecendo e vai dizer, escolhe. Não é bem assim. Não é. Isso é legal, porque dá uma impressão que você está sendo legalzão pra caramba. Mas tem um certo desamparo. Não, e é super angustiante, né? Eu não sei. E aí a gente está falando, mas a gente não está criando filho para ter as suas implicações na vida? Não, beleza, a gente lida com as pessoas, e é lógico que as pessoas vão ter implicação na vida. Mas esse vai lá e seja feliz é um discurso muito positivista, né? E pesado, não é? E pesado, não vai rolar, né? Vai pesado, lá, deixa eu só me colocar aqui, porque pesa para o outro. Você colocar na mão dele, seja feliz como eu gostaria que você fosse. E não se trata disso. Né? A gente tem que pensar que não se trata disso como adulto. Porque é muita responsabilidade que você vai botar no outro, e um outro que é criança, adolescente, jovem, adulto. Está na fase. Né? E é interessante e, ao mesmo tempo, angustiante, porque a gente vai pensando, né, naquilo que nos atravessa, que bole por dentro, né, na adolescência. Eu tenho a gente sabe, né, vários lutos, tá bom. Mas também eu tenho um certo imediatismo, porque eu acho que se eu escolher que eu vou ser dono de pousada, o que vai ser da minha vida se eu não for dono de pousada? Então, essa inflexibilidade, né, que às vezes é colocado. Então, o que você quer ser? Vai pensando. Tá bom, mas vamos fazendo uma construção do que é isso, né? O que significa ser dono de pousada, né? Como é que é? Como que você pensa que isso é possível? De onde você tirou? O que é legal? O que não é? Porque também tem um lugar desse dos 17, 18 anos, que é a escolha, que tem um peso. Mas eu vou ter que carregar isso pro resto da minha vida? Se eu mudar de ideia? Parece, né? E eu acho que isso é inerente, né? No ser humano. Engasga, bem que a gente falou que isso podia acontecer. Que é inerente no ser humano, que parece que uma escolha, você tem que... Determina a vida. Vai ser determinante. Então, também tem um lado que parece que não está nem aí com nada, mas está aí. Talvez por eu ter tanto receio, eu me disfarço do não estar nem aí com nada. Porque, para mim, pode ser muito angustiante ter que escolher e não ter a possibilidade, na minha fantasia também, né, do adolescente também, de que eu vou poder mudar isso no meio do caminho. Ainda você... Por exemplo, no meu caso... Eu acho que a gente estava até conversando no seu, provavelmente também, Denise, a gente teve que dar conta financeiramente. Eu, com 15 anos, fui trabalhar. E, assim,
qualquer coisa que eu fosse fazer, era o financeiro que me brecava. Eu dizia, bom, mas se eu fizer, se eu não posso me endividar aqui, porque eu sei que meu pai não vai pagar. Não tem para pagar, né? Mesma coisa quando eu fui escolher a faculdade. Eu não sabia o que eu queria. Eu escolhi 3 matérias diferentes. Nenhuma a ver com psicanálise na época. Psicologia, que já tinha dito, não, que você não vai morrer de fome. Naquela época tinha esse pensamento. Marketing, ninguém sabia o que era. Meus pais. Direito e economia. Eu fui para economia, que eu nunca atuei, né? Mas era algo aceitável. E quem pagou? Fui eu. No 3º ano, eu falei, eu vou dar para trás, eu vou sair, não gosto. Mas eu dizia, eu vou pegar esse prejuízo para mim? Mas e se fosse meu pai pagando, hein? Como é que ia ser? Eu não sei se ia ser mais fácil ou mais difícil, gente, dizer para o pai assim, eu fiz 3 anos e não vou dar conta. E aí eu fui até o final. Depois eu fui fazer pós-graduação, especialização, trabalhei em outras coisas para chegar na minha formação de psicanálise. Mas hoje eu posso, tranquilamente, na minha clínica, quando eu escuto essa angústia, em lembrar da minha adolescência e falar, puxa vida, né? Só passa tempo e só passa a situação e a gente olha para o lado e vê que todo mundo tem angústias e questões aonde a gente não tem respostas. As respostas vão sendo dadas a partir de como você vai se constituindo, principalmente nessa fase. Que também tem um certo saudosismo, pegando um gancho, né? As angústias, elas estão aí. Elas estão aí, realmente, a gente só muda contexto social. Isso. Né? Geográfico e geracional, né? Sim, o que tá rolando. Porque havia angústia também. Sim. E hoje há angústia. Então, outro dia eu escutei, mas essa geração do mimimi. Eu adoro essa frase. Eu falei, onde eu perdi o bonde? É. Essa geração do mimimi faz parte de você que está aí criando o mimimi. Não é autoprogramável. Sim, não é? Não é um programa de TI. Sim. Vai ter mimimi. Não. Se tem mimimi, é porque o que é esse mimimi? E faz parte do teu contexto enquanto figura cuidadora. Ele não se programa com mimizento. E o que é o mimimi? Eu falei, deve ser um novo sintoma. Né? Do que a gente está falando de mimimi? Então, é interessante e colocando, né? Poxa, mas eu vou parar no 3º? E se fosse do meu pai o dinheiro? Olha a angústia, porque ia ser também complicado. Não ia ter saída. Ia a ser saída foi continuar. também. E, gente, a gente não está romanceando, pelo menos assim, para falar, não, deixa fazer tudo, porque tá tudo. Não é isso. Mas é um olhar que eu acho que vem muito ao encontro da tua primeira fala, de escutar. Né? Então, quando não se escuta ou tem o ouvido seletivo do que se quer escutar, não estabelece comunicação, nem de um lado nem do outro. Né? Eu acho que isso nem do lado de quem está vivendo a sua adolescência e nem do outro de que está lidando com o adolescente. Porque a gente não sabe escutar. Sim. Né? Então, quando fala de desejo, né, não é que a gente não tem desejo, a gente adulto tem. Mas como tem até um certo horror, né? Talvez olhar e falar, mas como que pode desejar uma coisa e eu tenho que guardar os meus? E você vem, né? Lembrando que quando eu levei essa angústia para os meus pais, eu me lembro de ter falado, puxa, eu já estou no 3º ano, mas puta, não está legal. Aí a minha mãe vira e fala assim, e agora? De novo, joga angústia, porque ela não saberia o que dizer. O que você vai fazer? Aí o meu pai falou assim, vai fazer concurso público. Porque ele era funcionário público, né? Ele era engenheiro agrônomo e trabalhava com isso. E nenhum dos dois me deu a resposta, e não teria mesmo. Eu fui ter que correr atrás dela, entendeu? Então, é disso que se trata, que é o que parir a si mesmo, que você disse muito bem dito no comecinho desse episódio. Eu tenho que me parir novamente, só que sozinha. Não tem mais ajuda de fórceps, enfermeiro, mamãe, respirando, Você né? sabe que esse parir, né? Ele vem de um lugar. Tem um livro da Françoise Doutor
A Dê sabe que eu sou apaixonada por essa mulher. Uhum. E ela fala sobre o complexo da lagosta. E é muito interessante, porque esse livro ela escreveu com a filha adolescente dela e com a amiga da filha adolescente dela. Então, assim, Que pérola, né? legal. Você não acha em lugar nenhum, né? Eu fico desesperada. Mas é de um lugar, né, em que ela traz, pensando nesse parir e tal, né? Mas ela traz que a lagosta, ela sofre um processo de mutação. Uhum. De troca, de né? troca de casca. Uhum. Só que ela fica um tempo sem casca. O adolescente fica sem casca. Sim. Sim. A lagosta lá, né? Salva a pequena sereia, que tá lá toda bonitona lá, com a lagostinha dela. Mas na vida real, a lagosta tá É ali, tudo ó, cagado. Tá refém do predador. E o quanto no processo da adolescência a gente está sem casca. Eu acho essa analogia que a doutor construiu, né, falando para adolescente, né, palavras para adolescentes, muito interessante. Porque é um período sem casca. Sim. E aí, como que é esse ambiente para não ser um ambiente cheio de predadores? De que jeito que a gente está preparado para crescer, né? Para ver crescer o nosso adolescente? Sim. A gente, pensando no crescimento do adolescente, a gente também vai olhando a nossa transformação, que é a nossa finitude, gente. Uhum. Segura aí o gancho, que eu quero voltar num ponto. Quero voltar que as angústias vão sendo reeditadas e que a contemporaneidade influenciam, então, nessas angústias. E que talvez o mimimi seja o sintoma dessa nossa época. Eu, particularmente, tenho uma suposição clínica que me diz que, conforme a gente foi perdendo a concretude do corpo, inclusive, enquanto rito de passagem, porque na minha adolescente as coisas eram mais físicas. Tinha mais sexo, tinha mais pegação, tinha mais briga na porta da escola. As tretas não eram no WhatsApp, as tretas não eram no Twitter. As pessoas brigavam na porta da escola, no dia seguinte tava todo mundo jogando bola lá, a coisa era concreta. Quanto que essa virtualidade contribui para nossas angústias atuais, Ale? Poxa, Dea, eu acho que a gente pode pensar em 2 pontos, né? Tem um lugar onde esse corpo a corpo acontece. Se a gente for pensar, né, em camadas sociais, a gente vai ver que esse corpo a corpo acontece, esse jogo, e até uma emancipação dentro das comunidades, Nos né? bailes funk. Nos bailes funks, né? Uma emancipação desse corpo. Do erótico, da do corpo. sexualização Da dele. sexualização, porque é uma maneira de se expressar. Sim. Porque ali precisa estar e tem esse corpo a corpo. E aí tem os desdobramentos disso, né? Os ritos em que eu me mostro como uma figura de potência, saindo da biologia, né, do feminino e masculino, mas as potências em que, dentro das configurações, né, e todas as questões de gênero dentro da adolescência vai aparecer dentro das comunidades, onde eu me revisto de símbolos potentes, né? Até a própria gravidez, uma certa emancipação, as gravidezes precoces que vão acontecendo, né, em todos os lados. Então, esse é um ponto, que tem um corpo a corpo e como é que é. E dentro dessa estrutura, com dessas pessoas, nos seus ambientes, com os seus cuidadores, o quanto que esses ritos eles sofrem uma emancipação, talvez não preparada, e aí a gente vai vendo cada vez mais pessoas mais jovens, imbuídas de responsabilidades que talvez não precisassem ter e não vão conseguir nem ter a angústia da escolha do que eu vou fazer, porque o mundo não é para mim. Sim. Então, isso é um ponto. No outro, a esfera da proteção, que vai para a virtualização também. Não que lá não tenha, né? Lá, quero dizer, parei. Né? Entre os mundos não vai ter a questão da globalização, da internet, a gente vai ter que lidar com isso. A questão é que esse adolescente, ele encontra o que de atrativo? Eu acho que essa é a pergunta. Eu não vou conseguir te responder, mas eu faço a pergunta. O que há no lado virtual que é tão sedutor?
O que tem ali que eu não consigo encontrar No tete a tete. no tete a tete? O que é tão difícil? E aí a gente pode ir para uma seara também, que eu detesto a culpabilização, não gosto de ir para esse viés, né? Eu acho que eu posso ter até uma utopia nisso, mas eu acho que, salvo exceções, as pessoas querem estar com os outros e querem, né, e têm seus filhos ou cuidam de crianças porque erram pelo excesso, ou, né, o excesso da falta ou o excesso do excesso. Mas dentro da virtualidade, é possível soltar a sua criança para o condomínio, para fora do condomínio? Então, o quanto que dentro desse lugar em que a gente se reveste em algumas camadas sociais, não, eu não confio. Eu não confio de deixar meu filho ou minha filha para fora do condomínio, né? E aí o que resta? Eu vou mesmo assim. Ficar dentro do condomínio Só que eu vou de uma outra virtualmente. forma. Eu rompo algumas barreiras ali, né? Porque eu consigo falar com muita gente. E a gente vai pensar que quando a gente não sabe muito fazer, a gente olha para as famílias, né? E vê todo mundo dentro do retângulo. Sim. Então, isso também eu acho que é um próprio sintoma de contexto familiar. Desde muito cedo, você dá um celular para uma criança. E é da contemporaneidade, a gente não tinha isso. A gente tinha 2 canais, 3 canais de TV, 5 canais, depois passou a TV de assinatura, depois passou o streaming, né? Nós que fomos da área de TI, a gente pode pensar, nossa, o quanto evoluiu, e vai continuar evoluindo, não tem mais como andar para trás, né? E aí você colocou um ponto, né? A fantasia, ela é necessária nessa época, em todas as épocas das nossas vidas. Se a gente não fantasiar, a gente não tem cor. E eu acho que virtualmente você pode fantasiar multiplamente. Você pode ter várias fontes de prazer, várias fontes de... Não estou dizendo que não tem de angústia também. Sim. Né? Porque às vezes você se coloca em grupos e aí você não dá conta. Não dá conta. Mas aí o que você faz? Você deleta a conta. Cancela. Você sai. É cancelado. A gente, para fugir na nossa época das brigas, dava a volta no quarteirão, tinha alguém esperando, né? Então, assim, sabe meu endereço. Então, tem essa diferença, sim. As angústias são as mesmas, pode pensar. Né? Só que a forma de você lidar com elas, eu acho que virtualmente é mais uma saída, é mais uma possibilidade, mas também de se angustiar. Né? Porque você tem que estar lindo e maravilhoso no Instagram para todo mundo ver. Só que você não dá conta. Eu vou ser influencer. Então, o que eu estou buscando? Reconhecimento? Identificação. Né? O que eu busco ali? É a mesma coisa na drogadição. O que eu busco ali? O que é tão sedutor que me autoriza? O que ali é tão sedutor? O que é mais fácil virtualmente? Talvez a possibilidade de ligar e desligar? Sei. De te bloquear. E pensando nesse cancelamento do outro, eu gosto quando você fala que nós somos mamíferos, e de fato somos, né? Enquanto mamíferos, a diferença no outro ela é ameaçadora a ponto de provocar em mim esse desejo de cancelar? Eita! Não, vamos por partes. A diferença no outro, em alguma medida, nos ameaça? Acredito que sim, né? Por mais que a gente possa pensar, né, que os discursos que respeita as diversidades, que as coisas estão aí, o diferente sempre ameaça. Né? Ameaça naquilo que eu não tenho coragem, onde a gente esbarra nas nossas neuroses, né? Naquilo que eu vejo que você fez e que eu não consegui. Agora, você imagina isso na adolescência. Né? É o peito que eu tenho e você não tem. O
fraquejo social, a forma como eu posso ser reconhecido por alguma coisa e eu não consigo. Eu não... É o popular e o nerd, né? Assim. Que tinha, não sei se tem ainda hoje. Tem outros claro. nomes, opa. né? Não, mas Sem ainda dúvida. continuam, os nerds continuam, os populares continuam. Né? Tem vários termos que é muito interessante, porque você. Nossa, Vai sendo reeditado também. São reedições. Mas o diferente eu acho que é sempre algo que ele é entre o fascínio e o asco, né? E o nojo. Né? Então, eu quero ter um lugar. Eu procuro, estou fazendo uma construção aqui. Uhum. Sim. Eu quero ter um lugar. Todo mundo tem aqui. Mas, de repente, esse lugar que eu quero, ele precisa ser diferente, mas não de forma excessiva para não soar como esquisito. Então, é um diferente até a página 2. Até a página 2. É a forma como, de repente, né, eu vou curtir um estilo musical, eu vou fazer um desenho de um mangá, eu vou ser reconhecida, mas não me deixe ou não me chame de esquisito. É tipo eu, no episódio passado. É o criativo que na página 3 virou o louco. Verdade. Tava descabelada total. E aí você tinha falado mais alguma coisa em contraponto a isso, que você falou, não, então vamos por partes, né? Vamos por partes. É esse diferente até a página 2, que na página 3 eu posso ser o excêntrico, digamos assim. É esse movimento que hoje a gente vê como crescente o cancelamento? Ou o cancelamento talvez seja um movimento das virtualidades que me possibilita falar ao outro que eu não falaria presencialmente? Acho que não dá para fazer um recorte Não. de uma coisa ou outra, mas o que me faz cancelar alguém? O que isso significa? Né? Para que eu preciso tirar essa pessoa? Mas é a mesma coisa do fundão, da turma do fundão, lembra? Que acho que até hoje tem também. Não vão, né? Que assim, você não é CDF, então você pertence da metade para trás da sala, você tem um rótulo, metade para frente é outro, né? Então, acho que assim, a gente vai dando volta e vai caindo sempre nas mesmas questões, Você né? sabe que tem um ponto interessante que é esse lugar de ter grupos, porque eu saio da minha esfera de casa e eu olho para aquelas figuras e eu começo a perceber que eles não sabem de tudo e eu nem sei se eu gosto do que eles sabem, né? De família, né? Bicho estranho aqui também. Não sei, vou ter que me readaptar. Aí eu olho para o outro grupo. Onde eu estou? Porque quando eu olho para cá, eu olho com base naquilo que eu vivenciei, com alguns valores. Eu posso rechaçá-los, né? E eu não gosto de nada disso e eu vou ser o oposto. Normalmente é isso que acontece, né? E aí vou procurando alguma coisa ali, né? Tem um código, tem um protocolo velado dentro dos grupos. Né? O que é o cancelamento? É quando você sai desse protocolo. Verdade. Né? Eu tenho um protocolo, eu tenho um jeito de ser junto com esse grupo, e se você faz algo, você vai ser punido. É quase como um castigo. É um castigo. Sai fora. Bicho, tá ligado? Você tá fora. E eu vou te provar que você tá fora. Porque eu te cancelo, fulano vai te cancelar, e você vai estar à margem. Então, eu acho que é muito, né, dentro daquilo que a gente vai escutando, né, sobre a forma de se relacionar, também tem um código moral que, às vezes, escorrega para o moralismo revestido de liberdade. Não, mas fulano fez isso aqui não pode, está cancelado. Aí você olha e fala, porra, mas como assim? Porque tem uma certa inflexibilidade ali também. Muita. Mesmo dentro da adolescência. Né? E eu acho que os cancelamentos vêm muito disso, né? Você está punido, você está fora. Tchau. A gente falou em um episódio, eu lembrei agora, que o grupo vai se regulando, né? Isso me lembra também o limite, que é a borda, né? Então, até aqui você vai, passou disso, não. Né? Então, muito se fala dos bullying na adolescência, nos grupos, em que
você vai pulando de grupo em grupo até ser aceito. Ou você se isola. Né? É um movimento que, óbvio, nós pais, cuidadores, a gente vai se angustiando e fala, quando isso vai parar? Né? Chega a ser agressivo, violento, infelizmente. Né? A gente sabe que tem muita perversão rolando, mas, em algum momento, isso vai se encaixar. E aí há uma espécie de assossego, assim, de falar, ufa, rolou. A preocupação a partir daí é... Que grupo é esse? Mas será que foi o melhor mesmo? Né? A gente vai observando em clínica. Bom, mas não estava bom, porque eu não tinha amigo. Agora não está bom porque eu tenho esse tipo de amigo. Meu amigo é cabeludo, meu amigo... Ué, mas não posso estar em lugar nenhum, né? Porque aí a crítica vem de um outro lugar. É um não lugar. E realmente, né? Sim. Eu estava no limbo, na puberdade, esse corpo vai assumindo, a gente é biopsicossocial, Sim. né? E, ao mesmo tempo, é um não lugar, é um desassossego, né? Nada, uma estranheza. Uma estranheza, né? E não basta satisfazer os meus anseios, a gente satisfazer os anseios do outro. Isso. E da minha família também. Sim. Porque não adianta falar que não, que vai fechar a portinha, tá lá com a portinha fechada no quarto e que acabou, né? Não cancela cuidador. Não. Uhum. Então, acho que uma forma de cuidadores você não se cancelar... Estou pensando nas drogas que você falou. Das drogas, ele te leva... você, de alguma forma, a necessidade de você sair desse mundo real, desse mundo, poxa, eu não consigo calar a boca da minha mãe, calar a boca do meu pai, né? Botar limite, que eles se calem em relação a mim, então eu vou transcender a isso. Daí eu vou para um lugar onde ninguém vai me encontrar, né? Que eu acho que é quando a gente... Não sei se eu estou falando algo muito estranho, mas estou pensando aqui, fazendo uma construção com essa questão da gente... das alucinações, de quando você passa, né? De algo assim muito... como se fosse uma fuga, um lugar também. É um anestesiamento que é sedutor. Sim. Quem nunca, né? Quem nunca desejou tomar um remedinho e falar, hoje eu vou me abster de tudo aquilo que me angustia. Nossa, adoro fazer endoscopia. Adoro! Você vai lá e hoje eu não penso em nada. Então, é uma fantasia ou é algo que nos é sedutor em alguma medida. Então, também é uma possibilidade. Eu acho que dentro disso tudo, né, o que vai desesperando, tanto para os lados, né, a vida adulta, a vida adolescente, quem tem adolescente em casa ou que convive ou que dentro de sala de aula ou nas casas e os adolescentes também, né, parece que são nós e eles. Uhum. Né? Sim, tem os símbolos, né? As instâncias onde isso se estabelece, onde é necessário, esses espaços são necessários, mas, na realidade, a gente sempre procura um modo de fazer. Uhum. A gente procura, né? Deixa eu procurar um livro que me diga como que eu vou saber lidar, né? Isso no universo adulto, porque eu não sei lidar. De novo, parece que aquela criancinha virou um alien, né? E dentro disso tudo tem um alien ali dentro, realmente, que são as minhas emoções. Eu não consigo dar conta. Eu fico mexendo aqui, né, no microfone. Eu não consigo dar conta e não consegue mesmo, porque é um turbilhão de emoções. Exatamente. Né? Então, quando vem uma palavra e que a gente acha que é over, que não precisa tanto sofrimento para isso, a gente está desmerecendo o sofrimento. E aí, de que jeito que eu vou me sentir à vontade, com intimidade, para falar para você? É muito louco, porque a gente vive sempre à frente. Né? Quem cuida de criança... e convive com criança e adolescente, a criança pode tudo. De repente, a criança
Vocês já viram isso? Criança escolher, né? Falar, não, vai lá, ela gosta dessa roupa, não sei o quê. Não estou falando que não é para deixar a criança usar a roupa, né? Mas assim, você não vai deixar seu filho sair com uma camisetinha num frio de Sim. 10 graus, né? Você vai Sim. falar, cara, não vai rolar, né? Vai colocar o limite ali. Chega na adolescência, vira cheio de regra. A gente não sabe o que fazer. A gente está, de novo, né? A gente vai à frente com a criança, mas a gente não consegue ter um certo lugar, que é esse lugar que, de novo, volto para ela, que é a escuta. Uhum. Que é olhar e falar, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Né? Por que é tão difícil dele falar? Por que é tão difícil dela falar? Por que se tranca no quarto? O que está fazendo nesse quarto? A gente vai ter que pedir licença e entrar. Uhum. Sem dúvida. Você precisa saber o que está rolando. Porque vai rolar, gente. Vai rolar. Você só precisa saber o que você vai pegar para socorrer. O que você está preparado, né? Vai dar uma Nossa, merda você um dia, falou, gente. você falou algo importante. A gente tem tido... Nós vamos fazer, inclusive, vários episódios falando um pouco disso também, que é essa coisa que a gente tem visto muito, que é assim, o que eles estão fazendo dentro do quarto? E muitos pais, muitos de nós, pensando assim, estão mais seguros dentro de casa e agora não estão mais. Porque agora tem Discord, agora tem pedofilia, agora tem, sabe, golpes, N. E aí você fala, meu Deus, para onde vai, né? E assim, para onde vai nada. Você tem que estar junto. Você tem que ir lá, como você falou, pera lá, o que tem aí? Com quem que você está? Né? O que você está fazendo? Tem que acompanhar. E é uma posição difícil, porque Claro. é uma linha tênue entre ser invasivo Isso. e ser aquele que realmente quer saber. Não é quero saber para controlar. Quero saber porque eu te amo. Uhum. Né? Preciso entender o que está rolando. Né? Sim. Até para a gente ver como que a gente resolve as questões juntos. Né? Eu preciso saber porque eu te amo. É legal, mas não é, eu acho, porque você precisa explicar o que está acontecendo Sim. do outro lado. O que é a Deep Web? Né? Eu converso isso em muitas sessões e alguns adolescentes vêm e falam sobre Deep Web, né? Que é a internet. Deep Web é aquela internet suja, né? Aquela internet que rola de tudo que é não regulado por lei. Né? E nós temos uma lei natural, né? Que é a lei do limite. Isso não, isso sim. E por que não e por que sim? Né? Deep Web não rola isso. Então, por que eu preciso transgredir? Exato. O que tem ali? Eu acho que é nessa pergunta. Né? Então, legal, acho que foi um ponto bem legal. Não é porque eu te amo. Eu te amo e também me fala o que tem, né? Às vezes, o que tem do outro lado? Isso, né? Do que rola. Mas não é para ser alarmista, é para olhar e falar, ó, tem isso aqui. Eu não vou ter Eu acho que não pra... sabem. Eu acho, por exemplo, esse programa de televisão que lançou a série, né? O repórter indo atrás e se fazendo como qualquer pessoa ali para poder divulgar o que acontece no Discord, por exemplo. Isso não é regulado no mundo inteiro e está ali. E, assim, eu vi um relato, já falamos aqui, um relato de uma mãe chorando no dia seguinte ou 2 dias depois da reportagem, dizendo, eu descobri que, pela reportagem, eu fui atrás e descobri que meu filho está no meio, com 7 anos de idade, no meio de uma cilada. E ele chora muito, e aí ela começa a chorar copiosamente. Ele chora muito dizendo, mãe, eu não sabia como sair. Ela foi resgatar esse filho sem saber que o filho estava. Sim. Né? Então, assim, isso é muito penoso para as famílias, né? E a gente precisa falar, eu não sei, mas eu quero saber. Eu quero saber. Eu não sei, mas você vai me contar, o que tá rolando, me explicar. O que está rolando no mundo, né? Quais são, o que a globalização traz. Isso e é inevitável. Isso não é modo um procedimento, né? Mas se eu convivo, se eu tenho aqui na minha família, cara, qual que é a linguagem do mundo, hein? Quais eram as transgressões que existiam e quais são elas hoje? A gente precisa saber, os pais precisam saber, porque é fantasioso achar que não, meu filho não é disso. Sim.
de novo, Ao humano, tudo é é possível. para cumprir uma expectativa, Uma minha expectativa. sobre meu filho. Não, eu não Um criei ideal. assim, mas jamais que vai Imagina. fazer. Sim. Né? E aí você imagina essa fala, né? Porque essa fala ressoa. Não, meu filho não é disso. Tem um peso ali, porque essa pessoa vai conseguir dizer para você o que ela faz só quando for pego mesmo. Não, Sim. e o duro Porque é você cria uma dizer para si expectativa. mesmo, né? É, cria uma expectativa. Meu filho não é disso, eu não sou disso. Como é que, Isso. se ela acha que eu não, se eles acham que eu não sou disso, como que vai ter espaço para eu dizer que eu sou? Exato. Não, eu só sei que daria para ficar 3 horas aqui, Delicioso o papo. mas Estamos no limite. e já Já passamos, era? transgredimos. A gente fez uma salada aqui, né? Porque foi Isso. indo aqui, Mas enfim. esse é o sintoma do adolescente, é uma É uma salada. salada. Eu acho que Cada hora é uma coisa. A gente vai falar de inconsciente, Sim. né? Psicanálise vai falar de Isso, inconsciente. É essa salada, esse mistura aí de... ó, De tudo. E se abrimos a conversa falando, então, desse parir, desse gestar, a gente gestou também, né? Muito. Não deixa de ter sido isso. E aí, Ale, pra gente terminar, eu sempre proponho aqui um bate-bola e eu vou te dizer algumas palavras e você diga o que vier à cabeça. sim. Depois a gente vai fazendo aí umas brincadeiras Tá bom. pra gente terminar aí com Beleza. um estilo, digamos assim. Então vamos lá. 1, 2, 3, valendo. Infância, Alegria. adolescência, Tumulto. vida adulta, Possibilidades. uma saudade, João Pedro. futuro, Incerto. amigos, Vinho. amor. Intimidade. É isso. Que delícia! Muito bom. Lindo. Ale, eu quero te agradecer mais uma vez por participar aqui conosco. Foi muito especial, como eu disse. A Esté, ela tem uma frase que a gente tira sarro dela, mas que virou slogan dela. Eu não esperava menos que isso. Então, eu não esperava menos que isso. Esse episódio foi muito gostoso de gravar, foi muito gostoso legal. de ouvir vocês. Eu aqui como mediadora só tava aqui, ó, surfando na onda. Então eu espero que tenha sido muito gostoso para você também nos ouvir. Você já fica convidada aqui para participar de uma próxima ocasião, uma outra oportunidade para conhecer então a Esté. E acho que em nome da Umbrella, mais uma vez agradeço a sua participação. Poxa, que legal. Eu costumo usar uma frase que, quando eu gosto muito de uma coisa, né? Olá, libido, muito prazer, né? Aham. Então, eu agradeço a disponibilidade de vocês. Assim, esse assunto é um assunto palpitante, não tem receita de bolo, né? Não tem receita nenhuma, né? Eu só acho o seguinte: em nome e pelo amor, pela via do amor, a gente consegue escutar, seja na posição de quanto analista, seja como cuidador e seja um adolescente também, né? Sim. Então, eu agradeço o espaço, eu adorei. Volte Nós mais adoramos. Estou em casa, assim, me Divulga, senti em casa. Coloca no nosso episódio aí para todo mundo ver nas Opa. suas aulas. Gente, eu falei... a primeira vez aqui, né? Pessoa, Olha eu fazendo meu marketing. a pessoa não estava sabendo muito bem como fazer. Aqui é os bastidores, né? Não é. Sim. Não, Não, é verdade. continua, É verdade, é O verdade. que eu faço com esse microfone, que atormentando Isadora, não sei o que tal, né? Tudo novo. Eu Tudo novo. agradeço. Mas esse é o espírito nosso. Estreia. É isso. A gente quer tudo do novo, né? Boa que estreia. faça surgir, né? Isso. É Muito isso. legal. Então, mais uma vez, agradeço a sua participação, Obrigada. o seu ouvido e sua disponibilidade em nos ouvir aqui. A gente está sempre quinta-feira, 9 horas, com episódio novo. Então, nos acompanhe, se inscreve. Posso só deixar um negócio? Pode. Para quem quiser, tanto, né, quem está na adolescência e quem está com o adolescente, leia um poema do Drummond chamado Nascer de Novo. Eita, é só coisa Olha que boa. legal, vamos Só coisa colocar boa aí, aqui. A gente deixa na nas descrição dicas. do vídeo. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Beijo pra você. Beijão. Beijo, E gente. até a próxima. Obrigada, Lê. Tchau. Obrigada a vocês. Tchau.